tava no Twitter semana passada e eu me deparei com esse post aqui. E provavelmente você já tá por dentro de toda a situação envolvendo o Marvel Rivals e todo o drama que aconteceu. O ponto é, talvez eu esteja um pouco atrasado pra essa Inscreve no história, canal, porque por circunstâncias deixa seu like. maléficas eu não consegui postar vídeo semana passada. Mas mesmo estando atrasado pra história, eu queria muito trazer esse drama aqui, porque Esse cara é maromba, hein? foi maluquice, Maluco. tomou uma proporção gigantesca. Enfim, Muito eu vou bravo fazer esse uma rapaz. speedrun rápida aqui, tentando contextualizar a coisa. Marvel Rivals é um hero shooter 6 versus 6, bem parecido com Overwatch, só que com um super-herói da Marvel. É basicamente essa a melhor definição que eu posso fazer, mas mesmo se você não entenda nada dos conceitos do jogo ou coisa do tipo, eu acho que eu vou explicar de uma maneira bem fácil pra qualquer um conseguir entender. Enfim, acontece que recentemente saiu o Deadpool no jogo e foi um grande lançamento. Tipo assim, eu acho que foi o maior lançamento de personagem novo nesse jogo. E aí, você solta um personagem, o que você quer pra ele? Você quer hype no lançamento. E tem melhor maneira de dar hype pra algum lançamento de jogo do que fazendo um campeonato, que foi o que aconteceu. Um criador específico foi fazer a Creators Cup do Marvel Rivals, que ia ser justamente pra comemorar o lançamento do Deadpool, e vários influencers e streamers famosos de Marvel Rivals foram chamados, inclusive o nosso protagonista, o Kingsman. Ele possivelmente é o herói dessa história, e agora o canal dele já tá com 317 mil inscritos, mas antes da semana passada e de tudo que aconteceu, ele era um streamer, um criador de conteúdo pequeno, ele tinha tipo 30 e poucos mil inscritos, não era gigantesco como ele tá agora. Além do Kingsman, tem o vilão da história, uma streamer bem maior do que o Kingsman, e na época que isso rolou, ela era bem maior que ele, e na verdade eu acho que no nicho de Marvel Rivals era bem grande, tipo assim, dela, não CC. furou a bolha, não é popular no geral, mas naquele nicho específico ela era tipo um dos big boss lá. E também tem outro vilão secundário nessa história, que vai ser muito importante mais pra frente, a Zaza. Inclusive, puta que pariu, eu não sei como que as pessoas escolhem um nome pra carreira, Cici, Zaza. Não que eu possa falar algo, né? É um nome estúpido que eu decidi faltando uma hora antes de postar o meu primeiro vídeo, mas enfim, depois de tudo isso ser anunciado, acontece que o cara que tava cuidando do campeonato anunciou a premiação de 40 mil, ou seja, Caralho. deixou de ser algo bobinho, for fun, divertido, pra, pô, é 40 mil dólares, não é mais papo de jogar pra brincar. Mas o que acontece? O Kingsman, que eu já falei pra vocês, o protagonista da história, ele é muito bom no jogo. Eu lembro que eu comecei a jogar Marvel Rivals no início do ano, foi no início do ano, não lembro, quando o jogo lançou, e eu acabei enjoando depois de um tempo, mas ele já era muito relevante nessa época, tipo assim, ele sempre tava ali ou no top 1 do servidor ou quase no top 1. Ele realmente era um player muito bom, mas ele não tinha muito hype, ele não tinha muita visibilidade nem nada, e ele meio que teve que aceitar qualquer time que chamasse ele. E o time que chamou ele foi o time da Cici. Só que o time da Cici tinha vários streamers que eram mais pelo entretenimento, que já eram famosos. E eles não tinham essa necessidade pelo dinheiro, pelo prêmio. Eles estavam mais jogando no foda-se. Mas eles aceitaram jogar um campeonato e chamaram o Kingsman pro campeonato. Só que o que aconteceu foi que o Kingsman tava muito focado em vencer e ele percebeu rapidinho que o time não tava meio que na mesma página que ele. Acontecendo coisas como nesse clipe aqui que eu vou mostrar pra vocês, que o Kingsman tava em live e aí chegou o horário que eles tinham combinado de treinar. Só que chegou o horário do treino e tava todo mundo fazendo coisa aleatória da live em vez de ter feito o compromisso que tinham com ele. We got scrums. Oh my god, yeah, I do have scrims. I do have Okay, scrims. she just totally forgot that we had scrums. Okay, we're all here. E aqui já dá pra perceber que o time não tava muito focado. Ele era realmente a pessoa que tava levando aquilo a sério, principalmente porque ele era só um estudante que não ganhava muito dinheiro, tá ligado? E ele precisava do dinheiro desse campeonato justamente pra pagar a faculdade, pagar as despesas dele. O cara realmente entrou pra jogar. Só que logo que o time começou a treinar junto, Bravo, começou a vai. rolar esse tipo de situação aqui. Important to draft a good composition before the round starts. Or before the match starts. No shit, bro. But you think Zaza's gonna swap after we had this conversation 10 different times? Yeah. E qual o contexto disso? Eu não sei o quão você ia familiarizado com esse tipo de jogo, com um jogo competitivo, mas é muito importante você ter uma composição que faça sentido. E o ponto é, o Kingsman tava tentando carregar o jogo. Ele realmente tava tentando muito carregar o jogo, só que tinha uma garota ali, a Zaza, que tava jogando com a Black Widow, com a Viúva Negra, que é um personagem por si só que já não é muito bom, mas principalmente levando em consideração a composição que eles estão tentando fazer, tipo assim, era o elo fraco do grupo. Ela não ia conseguir fazer nada. E eu odeio quem é o gordinho Motorola que fica tentando dizer o que a outra pessoa tem que jogar, enchendo o saco de build, comp e coisa assim. Mas, pô, isso aqui não é uma ranked no fim de semana, não é uma casual, é um campeonato valendo 40 mil dólares. Então o Kingsman Exatamente. realmente começou a pegar um pouco no pé disso. You may not want the money, but I do, okay? I really want to win. I need money for college, I need money for everything. And I want to try my hardest to get the right composition. For real, bro, the niggas are turning this topic. I will use you, bro. It's not happening this game. E aí no início ele começou pedindo de boa, ele não faltou o respeito com ninguém em nenhum momento, ele sempre foi um cara, tipo, tranquilo ali, pedindo pra mudarem a composição, Certo. e ele tava nessa, tipo, pô, eu quero realmente ganhar, rapaziada. Só que o time inteiro começou a ficar muito irritado com ele, o que, de novo, eu entendo você ficar irritado quando tem alguém de backseat enchendo seu saco e você só quer jogar. Era um campeonato valendo 40 mil dólares, eu não sei por que você vai entrar num campeonato, tipo assim, se você não vai realmente tentar, é muito paia com as pessoas que você chamou, mas não vem ao caso. E aí teve o estopim quando
rolou isso aqui. E tudo foi ao vivo, com muita gente assistindo. Okay, guys. Pace and point proven right now. Do you understand? No, it's Well, not. you've been making Yes, it it is. Coach them got a How do you not Wait, see the wait. problem right now? Wait, first of all, it's That ass Kingsman, like, shut the fuck up. Okay, bro. You're doing too Lucy's much. not even on Invis. Second of all, you're getting value because No. She shouldn't be Yes, dead. yes. I'm You're getting also value because I'm rebuilding because 1v6ing. Hulk isn't peeling for you, bro. Yes, Zaza is 0-5, but we won the point, bro. Why? Because they were hard. Like, 4 people are dying here. That is 4 of their util, 4 of their resources are all spent on Zaza. E, cara, foi uma situação muito merda, porque, tipo assim, tava muito difícil o jogo, justamente por culpa da Zaza, que não queria trocar a Viúva Negra, e ele tentou explicar, tipo, olha, a gente venceu esse round aqui, mas não sei se o próximo round vai dar boa. Acho que a gente tem um problema aqui, eu acho que a gente tá com um elo fraco nessa corrente. Mas não adiantou, porque todo mundo se virou contra ele. Eu acho que por ele ser o menos conhecido dali, ele era o que tinha menos números, e também por esse motivo aqui. O Kingsman tava 18/2, ele tinha 18 abates e 2 mortes, e a Zaza tava 0/5, ela tinha 0 abates e 5 mortes. E de novo, eu acho muito chato você ter mais de 20 anos e encher o saco dos outros, mas era um campeonato valendo $40 mil, que ia fazer diferença pro cara. E teve essa situação, eles interromperam o treino, o Kingsman se 40 despediu mil de dólares todo é muito mundo, dinheiro. e aí depois ele foi jogar umas partidas ali solo, pra tipo, pô, eu vou me acalmar um pouco aqui, vou ficar tranquilo, vou ver o que eu posso fazer, vou acalmar minha mente, vou treinar aqui. E aí 1 horinha depois, no meio disso, ele recebe em live o aviso de que ele foi expulso do campeonato do nada, sendo que ele não infringiu nenhuma regra. Hey guys, well, I was just kicked out of the tournament. I cannot believe that this is happening right now. All I wanted to do was join this tournament and play to win and have fun with my teammates, but they did not want to do that and constantly painted me as a bad guy for... E aí, tipo, dava pra ver que ele realmente queria vencer aquilo, que o dinheiro ia fazer diferença pra ele. E assim, o Kingsman é um cara com um talento gigantesco nesse jogo. Tipo assim, ele não o cara teve um ficou público 18/5. muito grande, ele não era relevante, mas ele tava, desde o início do jogo, sempre ali perto do top 1, no máximo top 8 do servidor. O cara realmente, tipo assim, achou um talento dele e ele é absurdamente bom no jogo. Pra ele, talvez não fosse só a questão do dinheiro, mas sim, tipo assim, é a primeira vez aqui que eu posso estar ganhando um dinheiro com algo que eu faço bem pra caramba e até agora eu não consegui tirar nada. E eu entendo como deve ter isso é sido foda. uma merda essa chance ter sido tirada dele de uma forma muito injusta. Vocês vão entender aqui pra frente que o time que ele caiu, infelizmente, não eram pessoas muito legais. E ele foi falar sobre isso no Twitter, tava chateado, ele percebeu que tinha muito apoio da comunidade e ele faz a melhor coisa que poderia ter feito pra salvar essa situação e ganhar um dinheiro, que foi postar esse vídeo aqui no YouTube. Eu fui quicado de um torneio de $40 mil. Vídeo esse que já tá com 3 milhões de views, e lá ele explica várias coisas. O vídeo é gigantesco, eu vou resumir muito rápido aqui, mas ele explica, tipo, que as pessoas já desde o início não iam muito com a cara dele, que ele se sentia inferior a todo mundo que tava ali. Talvez, ele não fala isso, mas talvez possivelmente pelos Isso é números normal, dele, que cara. eram muito mais baixos. Tipo assim, ele era realmente bom no jogo, mas ele... Cara, normalmente, quando você é streamer pequeno, tipo eu, mano, os caras vai te tirar. O cara vai, é igual os caras se sentem pica, sabe? Porque eles têm mais número, porque eles têm mais isso, porque eles têm mais aquilo. Mas é normal, cara. É igual em São Paulo, você pode ver isso nitidamente. Você vai lá na Gamescom, os caras que é muito... que tem muito viewer, streamer, mas não muito viewer, assim, os grandão mesmo, os baleia, tipo, sei lá, Rubini, Cateroide, esses caras, tipo assim, que eu conheço, né, tô citando aqui outros caras, esses caras já estão tão grande que, mano, tá tudo bem, vir um menor, ele vai comentar normal, mas os caras que estão, os intermediários, ali, eles se acham mais do que os que estão começando. Mas eles são menos que os caras que já estão lá em cima. E os caras que estão lá em cima não acham que os que estão começando é bobinho. Então, tipo assim, esse intermediário... sabe quando você ganha o glamour de viver pelo que você quer? Por exemplo, agora ele, esse streamer aí, o cara aí... Por ele ter passado por isso, talvez ele não faça isso. Mas se ele tivesse conquistado isso aos poucos, ele ia chegar lá, talvez faria o mesmo que esse pessoal fez com ele.
Mas é desse jeito, cara. Os caras são era escroto desconhecido, mesmo. então não tinha por que ser muito legal pra cima dele. Ele mostra vários chats de texto do Discord que a gente vai ver mais pra frente. Desde o início as pessoas não eram muito legais com ele e ele não perdeu o respeito com ninguém em nenhum momento. Tipo assim, em nenhum momento ele xingou alguém, ele falou merda pra alguém, ele só queria ganhar, coisa que é normal quando você tá jogando algo competitivamente. Ele também mostra que a Cici, Competitivo a não. capitã do É, time, era uma pessoa bem paga, e ganhar aí pra ela se defender, 40 ela tem mil, que acho que fazer é isso. justo. E ela posta um vídeo de 15 minutos mostrando a resposta dela da situação, mas nem vale a pena entrar no mérito desse vídeo aqui, porque é simplesmente horrível. Ela dá argumentos muito ruins, ninguém compra a brisa dela. Tipo assim, cada argumento que ela dá só não faz sentido. Ela vai pro Twitter e faz um post falando que, tipo, pô, ela tem que mostrar a contabilidade pelos erros dela e que o vídeo que ela postou se defendendo só tinha sido ruim porque ela tava muito concentrada em se defender, que ela tava na defensiva e que ela tava tentando muito lutar contra todas as críticas que vinha, perda de patrocínio e coisa, e que ela apagou o vídeo porque ela percebeu que não foi uma desculpa honesta. E teve isso também, ela perdeu muito patrocínio, quase todos os patrocínios, e pra onde esses patrocínios foram? Pro Kingsman. Então esses 40 mil Boa. dólares, não que ele fosse ganhar os 40 mil dólares inteiro, porque era 40 mil dólares pro time, mas enfim, o dinheiro que ele ia ganhar, com certeza já se pagou muito mais, e ela, que era tipo a maior ali do grupo, que era com mais hype, com mais view, com mais influência, só foi decaindo. Então eu entendo o desespero dela. Mas uma coisa, nesse vídeo ela tenta se defender de que não foi ela que causou o ban do Kingsman do campeonato. E aí, nesse momento, as pessoas ficaram tipo, pô, quem causou o ban dele então? E aí que tá. Lembra a Zaza, ou Zaza, sei lá, a menina que ele ficou pegando no pé pra trocar o personagem? Então, vazou uns chats de texto do Discord que mostrava que quem causou o ban do Kingsman do campeonato foi esse cara chamado Kaplank, que é o namorado da Zaza. Então, o que aconteceu? Provavelmente ele ficou puto com o cara enchendo o saco da Zaza, pedindo pra ela trocar de personagem, e causou o ban do Kingsman. Só que, pô, eu acho que como homem você tem que defender sua namorada e tomar realmente o BO, mas ela foi jogar um campeonato competitivo, tipo assim, e o Kingsman em nenhum momento perdeu o respeito com ninguém. Beleza, ele pode ter sido meio mala, mas é porque ele queria vencer, não tem nada bizarro nisso. E aí parte da raiva que as pessoas estavam sentindo da Cici foi pra esse cara chamado Kaplank, por ele ter causado o ban do Kingsman e ter causado toda essa merda. E aí, pelo fato da Cici ter explicado que quem causou o ban foi o namorado da Zaza e quase todo o ódio ter ido pra ele, o Kingsman pensa assim, não, eu preciso fazer uma outra resposta mostrando que não foi bem assim. E ele posta um documento cheio de chat do Discord com mais contexto ainda. Contexto esse que mostra que a Cici desde o princípio não gostava muito do Kingsman, tipo zoando, falando que tem certeza que ele passou os 20 anos da vida dele dentro de casa jogando videogame e por isso que ele se comporta desse jeito. Mas assim, todo mundo ali provavelmente passou os últimos 20 anos em casa jogando videogame. Ainda mais logo ela falando isso, os dois passaram a vida inteira jogando videogame. A única diferença dela pro Kingsman é que o Kingsman é bom no jogo e que E ela não. liga a câmera. Tipo assim, os dois são do mesmo nicho e os dois fazem a mesma coisa, mas enfim. O Kingsman também mostra um chat de texto no Discord dele com a Cici, mostrando depois que o vídeo foi postado e que, tipo assim, ela não aguentava mais, que vinha um monte de NPC no servidor dela, no TikTok, no Instagram, nos comentários de tudo, em live, e aí o Kingsman fala, tipo, pô, eu postei o vídeo, mas eu falei umas 50 vezes pra ninguém ir lá e ficar enchendo o saco de ninguém. Me fala o nome dessas pessoas que eu vou banir da minha própria live. Só que ele também fala, eu não vou deletar o vídeo de jeito nenhum, mas eu já falei pra todo mundo que me baniu aqui. Peraí. Mas competitivo, tipo assim, e o Kingsman em nenhum momento perdeu o respeito com ninguém. Beleza, ele pode ter sido meio mala, mas é porque ele queria vencer, não tem nada bizarro nisso. E aí parte da raiva que as pessoas estavam sentindo da Cici foi pra esse cara chamado Kaplank, por ele ter causado o ban do Kingsman e ter causado toda essa merda. Certo. E aí, pelo fato da Cici ter explicado que quem causou o ban foi o namorado da Zaza e quase todo o ódio ter ido pra ele, o Kingsman pensa assim, não, eu preciso fazer uma outra resposta mostrando que não foi bem assim. E ele posta um documento cheio de chat do Discord com uma que tem certeza. Mas assim, todo mundo ali provavelmente passou os Certeza últimos que ela 20 anos em encheu o casa saco jogando do- videogame. Ainda mais logo ela falando isso, os dois passaram a vida inteira jogando Do videogame. namorado A única da diferença Zaza dela pra pro ele Kingsman quicar ela. é que o Kingsman é bom no jogo e que ela liga a câmera. Tipo assim, os dois são do mesmo nicho e os dois fazem a mesma coisa, mas enfim. O Kingsman também mostra um chat de texto no Discord dele com a Cici, mostrando depois que o vídeo foi postado e que, tipo assim, ela não aguentava mais, que vinha um monte de NPC no servidor dela, no TikTok, no Instagram, nos comentários de tudo, no Mano, essa live, mulher é muito e aí o Kingsman soberba, fala, velho. tipo, pô, eu postei o vídeo, mas eu falei umas 50 vezes pra ninguém ir lá e ficar enchendo o saco de ninguém. Me fala o nome dessas pessoas que eu vou banir da minha própria live. Só que ele também fala, eu não vou deletar o vídeo de jeito nenhum, mas eu já falei pra todo mundo que me segue pra não encher o saco de ninguém. E aí a Cici dá uma surtada, tipo, puta que pariu, os caras pensam que eu sou a responsável pelo seu ban, quando todo mundo já queria tirar você em primeiro lugar. Eu gostaria que você tivesse vindo falar comigo antes de postar esse vídeo. Não, Em não, vez de não. me causar Você um pensou monte de nele ataque antes de de tirar pânico ele? e pessoas em massa querendo Ah, me encher toma o saco. vergonha, E aí o rapaz. Kingsman não responde, e menos de uma hora depois ela manda outra mensagem, tipo, pô, você não vai me responder
responder, da mesma forma que você precisava dos $40 mil, eu preciso de paz. E aí, quando ela percebe que essa guilt trip em cima dele não vai funcionar, Vai se tipo, ele ferrar. não vai apagar o vídeo, ela começa a agir desse jeito aqui. Pô, mas eu defendi você quando todo mundo ficava falando mal de você. Todo mundo Defendeu o sabia caralho. que você era problema e mesmo assim eu Por que defendi você não você. trocou? Por Eu que você nunca não trocou o personagem? Por que você não trocou o personagem pro rapaz ganhar? conheci um Idiota. narcisista como você. E eu tenho a impressão de que narcisista virou Virginia, Labubu e Bob Goods de xingamento. Porque as pessoas só estão jogando essa palavra por aí como se não soubessem o significado dela. Quando o tempo inteiro quem parece narcisista é a Cici. Ela não vê o problema nos erros dela. E mesmo assim, quando pegam ela no pulo, quando mostram os problemas que ela causou, ela vai lá e muda o contexto todo. Tipo, não, mas eu tô sofrendo de ataque de pânico. Eu tô tentando me defender de todos esses monstros que você e Mulher vir na minha live me mulher xingar. sempre usa Quando isso. não é o ponto em primeiro lugar. E aí ela posta outro tweet tentando Não, se pera. defender. Não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Mas assim, a maioria das mulheres, quando são acusadas, em vez de bater no peito e falar assim, não, ó, errei, fui moleque, desculpa. Ela tá fazendo igual o Mike Leão, tá ligado? Ela prefere falar que tá tendo um não sei o que, nossa, eu tô tendo depressão, não sei o que lá, meu Deus, eu vou morrer. Mano, vai lá, fala assim, ó, errei, fui moleque, me desculpa. Vamos fazer outra forma pra você conseguir esses 40k? Eu vou começar a fazer isso, vou te ajudar, vamos trocar aí, entendeu? Desculpa, errei, fui moleque. Pronto. Não, ele fica macetando o Eu ponto. tenho Igual o poucos Mike tweets dela Leão. aqui porque ela obviamente fechou a conta, mas enfim. Ela fala que as DMs que vazaram lá do Kaplank, o namorado da Zaza, não eram com ela. Que sim, ela colocou a culpa de tudo no Kingsman, mas que ela tentou pedir desculpa desde aquele dia. E ela fala que já foi injustamente culpada, porque no vídeo o Kingsman Não. fala que a culpa é dela, dele ter Faz saído um do vídeo pedindo campeonato, e que isso foi confirmado que não foi ela, que o dono do torneio falou que foi aquele Kaplank lá, e ela posta uma série de prints onde basicamente ela tá tentando dizer que aquelas mensagens do Kaplank falando com alguém não eram com ela, possivelmente eram com a Zaza, e que ela só quer paz, ela nunca quis isso, e que ela só quer seguir em frente com as livezinhas dela. A questão é, quando deu toda a merda com o Kingsman, ela foi a primeira pessoa a ir falar merda, porque ela foi lá e comentou assim, ele trouxe isso pra si mesmo, como se ela fosse uma puta pessoa iluminada e que o Kingsman merecesse ser expulso do negócio por querer ganhar. E não só isso, antes da Cici fechar a conta, em todo tweet que ela postava... Quando ela fez errado, ela não... Ela firmou ainda. Cara, fica quieto, você já expulsou o moleque do bagulho. Você já conseguiu. Sabe, tipo assim, eu consegui, ela quis mostrar que ela conseguiu expulsar o moleque e chutar o cachorro morto, tá ligado? Em vez dela pegar e falar assim, não, porra, fica quieta. Explodiu, deu merda? Errei, fui moleque, desculpa. E a nota da comunidade mostrava que mesmo depois da situação ter se resolvido, a Cici continuava a fazer bullying com o Kingsman, falando mal dele em todo lugar, pra todo mundo, e falhando em ter culpabilidade, em admitir os próprios erros. E que ela tem um histórico de atacar outras pessoas e ficar falando merda. Então é isso, mesmo ela não tendo sido a culpada direta, ela buscou essa merda e ela tá tentando sair como vítima da história, mas não vai rolar, o público tá muito contra ela já perdeu o patrocínio de todo mundo, basicamente. Boa. Mas essa história tem um outro plot twist. Lembra da Zaza, essa menina aqui, que foi a principal rivalidade com o Kingsman ali dentro do time, por toda a questão de não querer trocar de personagem? Ela que Depois quis trocar de ela foi pro personagem. Twitter, ela fez uma desculpa realmente boa. Ela pede desculpa por ter afetado a carreira do Kingsman e um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, mas soou pra mim como algo sincero. O ponto é, ela fala que o namorado dela ficou pegando no pé do Kingsman por algum motivo. Provavelmente porque ele tava enchendo o saco dela em game, mas que ela tentou falar pro namorado dela, tipo, cara, não faz nada pra expulsar esse cara, ele não foi tóxico, ele não me tratou mal. E tipo assim, se por algum motivo a gente tentar expulsar esse cara, a culpa vai cair em cima de mim, que foi o que aconteceu. O namorado dela ignorou o que ela pediu e foi lá, mexeu os pauzinhos pro Kingsman ser expulso. Então basicamente esse cara, o Kaplank, com essa mentalidade de eu vou te proteger, my lady, destruiu a carreira da própria namorada só por querer banir um cara que tinha pedido pra ela trocar de personagem. Que história maluca. E esse drama ficou gigantesco, até porque o Kingsman sempre foi o underdog do Marvel Rivals. Tipo assim, ele não tinha reconhecimento, ele não tinha público, mas ele era o GOAT. E é uma pena por essa Zaza, porque eu acho que diretamente ela não fez nada de ruim pro Kingsman, ela só não quis trocar de personagem num jogo que valia muito dinheiro. Não, devia trocar, mas eu não acho que ela merecesse perder patrocínio e se ferrar por causa disso. A Cici e o próprio namorado da Zaza, puta que pariu. E o Kingsman, como ele tá agora, ele tá fazendo live pra no mínimo 20 mil pessoas, ele já tá quase com 400 mil inscritos no YouTube, então o cara deslanchou, já ganhou muito mais dinheiro. E esse foi o drama de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo. Acho que falei abobrinha pra trás. Bom dia. No decorrer Mas desse canal, entendam pelo que eu disse. Não pensa... Junte o que eu disse. Pego a linha certa, porque eu achei que a Cici que era a dona do
que não queria trocar de personagem. A Zaza realmente se fudeu sozinha. Abraço. Ué, parece que o patrocínio do Mike Leão